domingo de Páscoa de 1975, essa família estava reunida em uma cidade em Ohio. Tudo parecia normal naquele dia, todos estavam felizes até que algo terrível aconteceu. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Hoje é o nosso caso especial de Páscoa, então eu escolhi esse caso aqui, que com certeza vai deixar vocês bem aterrorizados mesmo. Então eu sempre trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! James Urban Ruppert nasceu em 29 de março de 1934, o segundo filho do casal Sherritt e Leonard. Ele teve uma infância bem conturbada. Sua mãe lhe dissera que preferia ter tido uma filha do que ele e às vezes até colocava roupas de meninas nele. Já seu pai era conhecido pelo seu temperamento violento e tinha pouca afeição pelos filhos. Leonard morreu em 1946 de tuberculose, aos 37 anos, quando James e seu irmão mais velho, Leonard Jr., tinham 12 e 14 anos. Após a morte do pai, Leonard se tornou a figura paterna da família e constantemente implicava com James durante sua criação, muitas vezes provocando. Aos 16 anos, James estava tão insatisfeito com sua vida que fugiu e tentou tirar a própria vida com um lençol. Ele não teve sucesso e acabou voltando para casa. Ele foi descrito como um homem estudioso e prestativo, mas também que era muito discreto e quieto. À medida que envelhecia, sua raiva pelo irmão aumentava. Em 1975, James tinha inveja do trabalho bem-sucedido e da família de seu irmão mais velho. Nessa mesma época, ele decidiu abandonar a faculdade que estava fazendo e se tornou um desenhista. Mas ele não conseguiu um emprego, então ele já era bem mais velho e ainda tinha que morar com sua mãe, porque não tinha condições de morar sozinho. Ele não tinha uma namorada, não tinha nada, apenas a sua mãe. Então a mãe também já estava cansada de toda essa situação, porque o James só ficava em casa, só bebia, não ajudava nas contas, não ajudava em nada. E a mãe estava cansada daquilo e até mesmo disse para ele que se ele não mudasse o seu comportamento, ela o colocaria para fora de casa. Em contraste, o seu irmão mais velho havia se formado em engenharia elétrica, era casado com uma das poucas namoradas que James teve em sua vida, possuía a sua própria casa e tinha 8 filhos. Então é claro que tinha uma rixa entre os dois irmãos e a mãe toda hora falava sobre como era a vida que o Leonard tinha e queria que o James também fosse assim. James também devia dinheiro à mãe e ao irmão, tendo perdido o pouco que tinha na quebra da bolsa de valores entre 73 e 74. Em fevereiro de 75, James perguntou sobre silenciadores para suas armas, enquanto comprava munição, o que era estranho. Seu comportamento piorou, causado por uma depressão profunda, à medida que se aproximava do seu limite. James seguia sua rotina todos os dias. Normalmente ele dormia até as 4 horas da tarde e depois saía às pressas para evitar sua mãe. James comia em lugares específicos da cidade, parava na biblioteca pública e terminava a maioria das noites em um bar local, até o horário do fechamento. Ele sempre se sentava no mesmo lugar, ao lado do telefone público. O dono do bar e os funcionários insistiram que James nunca bebia muito. Lembravam-se dele como um homem quieto que raramente demonstrava muita emoção. Os vizinhos da família diziam que ele era um homem muito reservado. Um dos vizinhos, Roy Zimmers, o observava sair todos os dias por volta das 4h30. Ele também notou que James voltava muito tarde da noite, sempre seguindo o mesmo padrão solitário. No dia 29 de março daquele ano, o James completou 41 anos e naquele dia ele foi visto com suas armas em um local mais remoto, treinando tiro ao alvo. Não era algo que ele fazia com frequência, então isso chamou a atenção de alguns vizinhos. Aquela mesma noite, ele saiu como fazia quase todos os dias.
James puxou o assunto com Wanda Bishop, de 28 anos, atendente do bar. Ela mais tarde afirmou que James lhe disse que estava frustrado com as exigências de sua mãe e que estava chateado, pois sua mãe o mandaria embora de casa e que ele precisava resolver o problema. Ele disse a Wanda que sua mãe reclamava que ele tinha dinheiro para comprar cerveja todas as noites, mas que ele não tinha dinheiro para ajudar nas contas de casa. Logo depois, ele saiu do bar e retornou um pouco mais tarde. A Wanda conversou com ele mais uma vez e perguntou se ele tinha conseguido resolver aquele problema. E no momento, ele disse que ainda não tinha resolvido. James permaneceu no bar até o fechamento, às 2h30. No domingo de Páscoa, 30 de março, o irmão de Rupert, Leonard Jr., e sua esposa Alma levaram seus 8 filhos, com idades entre 4 e 17 anos, para o jantar de Páscoa na casa onde o James morava com sua mãe, localizada na 635 Minor Avenue. James ficou no andar de cima a maior parte do tempo, dormindo, pois tinha bebido na noite anterior, enquanto os outros membros da família participavam de uma caça aos ovos de Páscoa no gramado da frente. Mais ou menos umas 4 horas da tarde, o James acordou e foi até o jardim da frente, conversou ali com seus sobrinhos e depois conversou com seu irmão sobre o mercado de valores. Tudo parecia muito normal, até que o James subiu as escadas, foi até o seu quarto e carregou suas 4 armas. Logo depois, ele desceu as escadas. Charity preparava sanduíches na cozinha, na companhia de Leonard e Alma. A maioria das crianças brincava na sala de estar. Ao entrar na cozinha, Leonard perguntou como estava seu carro, e ele considerou isso um insulto. Ele matou Leonard com a cabeça na cozinha, depois atirou no coração de sua cunhada Alma. Então, quando sua mãe se lançou contra ele, ele atirou uma vez na cabeça dela e 2 vezes no peito. Em seguida, matou David, de 11 anos, Teresa, de 9 e Carol, de 13. James, então, se dirigiu até a sala de estar. Um por um, James atirou em seus sobrinhos e sobrinhas restantes. Anne, de 12 anos, Leonard, de 17, Michael, de 16, Thomas, de 15 e John, de 4. A maioria das vítimas receberam tiros em sua cabeça mais de uma vez para garantir que não sobrevivesse. O único sinal de luta encontrado na cena foi uma lata de lixo virada. O legista do condado de Butler teorizou que James provavelmente atirou em algumas vítimas mais de uma vez para evitar que alguém escapasse. O massacre terminou em menos de 5 minutos. Depois de passar 3 horas na casa, James finalmente ligou para a polícia e disse: houve um tiroteio. Então ele esperou do lado de fora da casa até que as autoridades chegassem. No total, ele disparou 44 tiros, 40 dos quais atingiram suas vítimas. Ao todo, James matou 11 pessoas naquele dia: sua mãe, irmão, cunhada e seus 8 sobrinhos. Os assassinatos chocaram a cidade de Hamilton. Aqueles que conheciam James não o consideravam capaz de tal violência. Ele nunca demonstrou um comportamento violento, não tinha antecedentes criminais, então tudo aquilo foi um choque para os moradores. Segundo todos os relatos, os vizinhos consideravam os Ruperts uma boa família que viviam sem problemas. James foi preso e acusado naquele mesmo dia. Ele recebeu 11 acusações de homicídio qualificado. Durante seu interrogatório, ele se recusou a responder às perguntas da polícia e não cooperou, mas deixou claro que alegaria insanidade. O promotor do condado, John Holcomb, inspecionou a cena do crime e afirmou que havia tanto sangue no primeiro andar que pingava através das tábuas do assoalho para o porão. James havia disparado um total de 40 tiros e todas as 4 armas foram recuperadas no local. As preparações dos corpos tiveram que ser feitas em 4 locais diferentes e no necrotério do condado de Butler, pois nenhuma unidade funerária tinha condições de lidar com todos os corpos de uma só vez. Em 4 de abril, Leonard, Alma e seus 8 filhos foram homenageados em um funeral na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, onde cerca de 250 enlutados compareceram. Mais de 700 pessoas se reuniram para a missa. Os caixões chegaram em uma procissão de 11 carros funerários. Depois, eles foram enterrados nos Jardins Memoriais de Arlington. Um ano depois,
A casa foi aberta ao público e todo o seu conteúdo foi leiloado. Ela foi limpa, carpetes foram colocados sobre as manchas de sangue que não puderam ser removidas, e a casa foi alugada para uma família que era nova na região e não tinha ideia dos eventos horríveis que ocorreram ali. Mas eles não ficaram muito tempo. Depois de saírem da casa, eles alegaram ouvir vozes e ruídos estranhos que não conseguiam explicar. Luzes ligavam e desligavam sozinhas, portas batiam e passos pesados eram frequentemente ouvidos descendo as escadas. Eles não foram os últimos a se mudar e partir rapidamente. Várias outras famílias entraram e saíram da casa, mas nenhuma permaneceu por muito tempo. Todas relataram sons e vozes inexplicáveis. A casa ficou abandonada por vários anos, mas a última família que se mudou não relatou nada de anormal. O julgamento começou em junho de 1975 e James admitiu ter matado sua família, mas alegou inocência por insanidade. Os promotores alegaram que ele matou a família por dinheiro. Os bens de seu irmão e de sua mãe valiam cerca de $300 mil. Sua equipe de defesa afirmou que James foi espancado e provocado pelo irmão mais velho após a morte do pai, quando ele tinha apenas 12 anos. 2 psiquiatras testemunharam durante o julgamento que ele sofria de paranoia e delírios de perseguição. Ambos disseram que James era incapaz de controlar suas ações no momento do tiroteio. Na verdade, se houvesse mais pessoas na casa, elas também poderiam ter sido mortas, disse o psiquiatra da Universidade de Harvard, Dr. Lester Greenspan. James optou por ter seu caso julgado por um painel de 3 juízes em vez de enfrentar um júri. Foi-lhe dito erroneamente que os 3 juízes teriam que concordar por unanimidade. O painel de 3 juízes considerou James Ruppert culpado de 11 acusações de homicídio e o condenou à prisão perpétua, em 3 de julho. 2 juízes consideraram James são e o condenaram por 11 acusações, já o terceiro considerou-o insano. O novo julgamento foi declarado porque o painel de 3 juízes não sabia se a decisão deveria ser unânime ou majoritária. Foi decidido que o novo julgamento seria realizado em Findlay, em Ohio, 200 quilômetros ao norte, pois acreditava-se que ele não poderia ter um julgamento justo na cidade de Hamilton. O segundo julgamento teve início em 23 de julho do mesmo ano, e dessa vez James optou por um júri. O julgamento durou 2 semanas. Os promotores revelaram provas envolvendo testemunhas que viram James praticando tiro ao alvo, perguntando sobre silenciadores para sua coleção de armas e admitindo que as expectativas de sua mãe eram um problema que ele precisava resolver. Em julho, ele recebeu 11 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Em recurso, um novo julgamento foi concedido em 1982. O advogado de defesa, convencido de que seu cliente tinha algum transtorno mental grave, financiou a contratação de psiquiatras e psicólogos especialistas de todo o país. Psiquiatras testemunharam que James sofria de um estado psicótico paranoico. Alegaram que ele acreditava que seu irmão sabotava seu carro e suas entrevistas de emprego. Descreveram um homem convencido de que tanto sua família quanto o FBI conspiravam contra ele. O Dr. Donald, psicólogo da Universidade de Miami, examinou James no dia seguinte aos assassinatos e concluiu que ele era psicótico. James acreditava que sua mãe e irmão haviam trabalhado para arruinar sua vida inteira. Acusou-os de sabotar sua carreira e manchar sua reputação. Chegou a suspeitar que o FBI estivesse envolvido, rotulando de comunista e homossexual. A defesa usou esses delírios para mostrar como James existia em um mundo paranoico. Os promotores insistiram que ele simplesmente escolheu agir com base em ressentimentos de longa data. Em 23 de julho, outro painel de 3 juízes considerou James culpado de 2 acusações de homicídio em primeiro grau contra sua mãe e irmão, mas o absolveu das outras 9 acusações de homicídio por insanidade. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua por cada acusação a ser cumprida consecutivamente. A pena de morte foi suspensa nos Estados Unidos de 72 a 76 e, com isso, o James não recebeu a pena de morte. Edna Allgeier, mãe de Alma, deu uma declaração após a sentença.
Às vezes penso que gostaria de pendurá-lo na cruz como Cristo e cortar um pedacinho de cada vez. Gostaria que ele sangrasse lentamente. Mas se você publicar isso no jornal, as pessoas vão se perguntar que tipo de católica eu sou. Ela culpou James por 13 mortes, não apenas 11. 3 anos após os assassinatos, seu marido, o pai de Alma, tirou a própria vida às 4 horas da manhã do domingo de Páscoa. Um jurado do julgamento de 1982 desmaiou durante o julgamento devido a um ataque cardíaco e morreu. Essas fotos da cena do crime devem tê-lo afetado, disse a mãe. Ela especulou que James tinha ciúmes do irmão por ter se casado com Alma, já que todos eram amigos do ensino médio e o James teve um breve relacionamento com ela. Em junho de 1995, aos 61 anos, James obteve uma audiência perante o Conselho Estadual de Liberdade Condicional, mas sua libertação foi negada. Ele recebeu audiências do Conselho de Liberdade Condicional em 2005, aos 71 anos, e abril de 2015, aos 81, e todas as quais lhe foi negada a liberdade. Em 2015, o Conselho de Liberdade Condicional divulgou uma declaração sobre James. O Conselho determinou que o detento não está apto para ser solto neste momento. O detento não concluiu nenhuma programação recomendada e não parece estar disposto a fazê-lo. O registro do detento registra conduta institucional negativa. O detento tirou a vida de várias vítimas. Houve fortes objeções da comunidade à sua libertação. A libertação deste detento não seria do melhor interesse para a justiça. A próxima audiência de James, para considerar se ele poderia receber a liberdade condicional, estava marcada para abril de 2025, quando ele teria 91 anos. Mas em 4 de junho de 2022, aos 88, James Ruppert morreu de causas naturais enquanto estava encarcerado em Columbus, em Ohio. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, pelo que a gente entende dessa história, tudo foi planejado por ele. Ele achou certo ali tirar a vida do irmão, da mãe, da cunhada e de seus sobrinhos que não tinham nada a ver com todos os problemas que ele teve na vida dele. Mas que bom que a polícia resolveu rápido esse caso. Ele teve vários julgamentos, mas por fim ele ficou até o seu último dia na prisão. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.